Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, que diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. E aqui no versículo 22 diz assim: E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, para que viessem contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros, a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, olharam para a multidão, e eis que já eram corpos mortos, que jazia em terra, e nenhum escapou. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que peleja por mim e por você. Josafá, ele era o rei de Israel, e ele estava numa situação difícil, porque vieram povos de terras remotas e vieram para afrontar Israel. Eram vários reis, eram várias nações, e essas nações eram poderosíssimas. Olha só, aqui diz assim, porque os filhos de Amon de Moabe, tinha Amon, Moabe, das montanhas de Seir, vieram contra Judá. Todos esses povos vieram contra eles. Se todas essas nações se reunissem e invadissem Israel, sabe o que ia acontecer? Ia ser destruído totalmente Judá e Israel, não existiria mais, ia ser destruído. Mas daí o rei, ele se pôs a orar, buscar a Deus, e ali veio o Espírito do Senhor através de um profeta. Sempre quando estamos com dificuldade, o Senhor levanta um profeta, o Senhor levanta uma pessoa e nos dá uma direção. E ali Deus deu uma direção para aquele povo. E o profeta falou: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ele diz: Dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Senhor falou: não se preocupem, porque essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Eu já tomei, o Senhor falou, eu já tomei nas minhas mãos, e eu vou na frente, e eu vou resolver esse problema. Não sei qual é a peleja que você está passando, não sei qual é o momento que você está passando. Sei aqui dos problemas que eu resolvo todos os dias, mas cada um tem os seus problemas. Mas o Senhor, o Espírito de Deus, está me usando agora como profeta para falar com você e dizer para você, não importa a peleja que você esteja passando, parar e ficar em pé. O que é parar e ficar em pé? É quando ficamos em pé, estamos firmes, estamos ali na presença de Deus. Não é ficar prostrado, chorando, arrancando o cabelo, não. É parar e ficar em pé. Ficar em pé, ficar na posição.
posição de guerreiro e posição de guerreira. Em oração, jejum, estudo da palavra, foi isso que eles fizeram. O rei Josafá juntou Judá, Jerusalém, juntou todo mundo, homens, mulheres, todos estavam ali em oração. E ali veio o Espírito de Deus através de um profeta e falou com eles. E ali, depois que o profeta falou, ele creu na palavra do profeta. E sabe o que eles fizeram? Começaram a louvar, só louvar. Irmãos, fique na presença de Deus, só em oração, jejum, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Ele vai na tua frente. E ai daquele que se levanta na frente do ungido de Deus. Ai daquele que peleja contra o ungido de Deus. Porque Deus vai na frente. E Ele vai quebrando as cadeias. Ele vai quebrando os grilhões. Ele vai destruindo. É Ele que cuida de mim. É Ele que cuida de você. É Ele que vai na nossa frente, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões e destruindo os inimigos. Porque hoje em dia, irmãos, nossos inimigos não são mais carne e sangue. Os nossos inimigos agora são principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso. Nós não enxergamos os nossos inimigos, mas Deus enxerga. Deus vê todas as coisas. Deus vê as armadilhas que o inimigo quer fazer contra você. Ele vê as artimanhas que o inimigo está fazendo para se levantar contra ti. E ele vai na frente. Ele quebra as cadeias. Ele quebra os grilhões. E ele dá liberdade para mim e para você. Antigamente tinha guerras, como nos dias de hoje também, em alguns países também tem guerra, que são guerras assim, com pessoas mesmo, um guerreando contra o outro. Mas a maior guerra não é essa. A maior guerra é a guerra espiritual. Porque quando nós estamos lutando com um inimigo que a gente não enxerga, só Deus que pode nos dar força. Quando nós estamos lutando contra hostes do mal, dominadores do mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade, nós temos que nos revestir da armadura divina. Nós temos que orar, jejuar, estar na presença de Deus, ser obediente a Deus, fechar as brechas. Então, o Senhor, Ele pelejará por nós. Ele enviará anjos para estar em nosso favor. Aí, o que acontece com nós? Se cumpre o Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos abalados. Deus enviará anjos ao nosso favor, para guerrear em nosso favor. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. O inimigo pode até tentar se levantar. O inimigo pode até tentar querer destruir a tua vida, a minha vida. Mas ele não vai ter força. Ele vai cair. E o próprio Deus vai na nossa frente. E ele vai guerrear. Essa peleja não é minha, tá? E nem tua. Olha aqui o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Harabassuri cantalamanai. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vê da salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustem. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. E olha só o que Deus fez. E ao tempo que começaram com júbilo louvar o Senhor pôs emboscada com os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon, de Moabe, levantaram-se contra os moradores das montanhas de Seir para destruir, exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, juntaram-se uns aos outros a destruir-se. Irmãos, eles vieram para derrubar e destruir Jerusalém e Judá. Mas eles não conseguiram, sabe por quê? Porque o Senhor colocou um espírito de confusão na mente deles. Quando eles chegaram lá, esses reis e essas nações, um começou a guerrear contra o outro. E eles começaram a guerrear contra o outro ali, começaram a se autodestruir. Um começou a destruir o outro. Que quando Judá e Jerusalém chegaram lá, olha só o que aconteceu. Que linda essa parte aqui, ó. Deus deu a vitória. E vieram Josafá, olha aqui, ó. E o povo, olha aqui, ó. Não, vamos ver o 24 melhor. Entretanto, chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos. Acharam neles fazendas, cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Irmãos, eles não precisaram guerrear. O próprio Deus entrou na guerra. O próprio Deus guerreou por eles.
Quando eles chegaram lá, estava todo mundo morto já, e eles ficaram 3 dias ainda para saquear os despojos, para levar ali os despojos, que era muita coisa que eles tinha ficado de valor ali, eles levaram para Judá e Jerusalém. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que peleja por mim e por você. Por que você está preocupado? Por que anda preocupado? Não vamos se preocupar com mais nada. Vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Ele vai guerrear. O Deus da guerra vai entrar na minha vida e na tua vida. O Deus guerreiro vai guerrear por mim e por você. E ai daquele que se levantar contra os ungidos de Deus. Deus está na frente. Deus guerreia por nós e Deus nos dá a vitória. Somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você gostou desse vídeo, então aperta aí o joinha, dê o seu like, compartilhe e passe para algumas pessoas que você diga, não, essa pessoa aqui precisa ouvir essa palavra. Dê para tuas amigas, teus parentes e amigos. Então vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dá essa fé que o Senhor deu para o rei Josafá. Pai, ele só orou, ele só buscou o Senhor. O Senhor levantou um profeta, deu uma palavra, ele creu na palavra do profeta. Ali ele louvou o Senhor, agradeceu o Senhor entrou na peleja, o Senhor deu vitória e o Senhor destruiu os inimigos dele. E ele não precisou nem guerrear, não precisou fazer nada. Pai, faz isso por nós, Pai. Guerreia, vai na frente, Pai. Vai na nossa frente, Pai. Quebra os grilhões, quebra as cadeias. Nos dá vitória hoje, Pai. Que os inimigos caiam por terra hoje, em nome de Jesus. E que nós possamos estar livres. Trabalha, Pai. Trabalha na nossa vida financeira. Trabalha nos dando saúde. Trabalha, Senhor Jesus, nos nossos relacionamentos, nos casamentos aqui de todos, Pai. Trabalha, Senhor Jesus, ó Pai, com os filhos também, para nós poder cuidar dos filhos, cuidar dos netos. Trabalha em nossas vidas, Jesus. Aqui tem muitas famílias. Trabalha nos relacionamentos de muitas famílias. Trabalha, Senhor, na nossa vida, Pai. Principalmente na vida financeira. Nos ajuda, Jesus. Essa peleja não é minha. Essa peleja não é do povo. É do Senhor. Vai na frente, Jesus. E guerreia, Jesus. Eu te peço em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.